Imagina só um plano para desmontar um país inteiro. E eu não estou falando de mudar só algumas políticas, não. É apagar o governo e começar tudo de novo, do zero, com uma única regra: a propriedade privada. Hoje, a gente vai mergulhar numa visão teórica que propõe exatamente isso. É uma crítica bem radical ao socialismo e um roteiro detalhado para reverter ele por completo. Bom, para a gente entender essa ideia, que é bem radical, vamos seguir um caminho bem claro. A gente começa pela base de tudo, como a riqueza é criada segundo essa teoria. Depois, a gente mergulha na crítica ao socialismo, analisa o plano de privatização que o autor propõe, vê os obstáculos que ele mesmo aponta e, no final, descobre qual é a visão de sociedade que ele defende. Olha, o argumento do autor já começa assim, com uma afirmação forte, sem rodeios. Isso aqui não é só uma crítica, é uma sentença. A ideia central é que o socialismo, pela sua própria natureza, não só falha em criar prosperidade, mas na verdade destrói ela ativamente. Mas calma lá, antes de criticar um sistema, o autor primeiro precisa definir as regras do jogo, né? Então, como é que a riqueza é criada de forma legítima segundo essa teoria? O texto argumenta que tudo se resume a alguns princípios bem fundamentais. Segundo essa teoria, a riqueza só tem três origens legítimas, e ponto. A primeira é a apropriação, ser o primeiro a chegar num pedaço de terra sem dono e começar a usá-lo. A segunda é a produção, sabe, pegar madeira e transformar numa cadeira, agregando valor com trabalho? E a terceira é a troca voluntária, vender essa cadeira para alguém que quer ela mais do que o dinheiro. É super importante entender que, para esse autor, qualquer outro jeito de conseguir algo, como impostos, por exemplo, já seria ilegítimo. Com essa base definida, o autor então vira sua atenção para o socialismo, identificando o que ele enxerga como 4 falhas fatais. 4 problemas que, segundo ele, levariam qualquer sociedade socialista ao declínio econômico. A primeira crítica é toda sobre incentivos. Basicamente, o argumento é que o sistema penaliza quem produz para recompensar quem não produz. Pensa bem, se o fruto do seu esforço é sempre desviado para outras pessoas, qual o seu incentivo para inovar, para produzir mais ou até para cuidar bem das coisas? A tendência seria o desânimo, né? A segunda falha, e essa é talvez a mais importante para os economistas dessa linha de pensamento, é o problema do cálculo econômico. Imagina que você é um gerente e precisa construir uma ponte. Só que você não sabe quanto custa o aço, o cimento, o trabalho, nada. Como você decide o jeito mais eficiente de construir? O autor argumenta que sem propriedade privada não existe mercado. Sem mercado, não existem preços. E sem preços, o gestor socialista está, na prática, voando às cebas. Isso leva a um desperdício enorme de recursos. E isso nos leva direto para a terceira falha, a negligência. Quando o lucro é de todo mundo e o prejuízo também, a responsabilidade de cada um se perde no meio do caminho. O texto diz que isso cria o que chamam de tragédia dos comuns na economia inteira. Por que eu vou me matar de cuidar de uma máquina se o benefício é de todos e o prejuízo pelo meu descaso também é dividido? O resultado, segundo o autor, é que o capital, as máquinas, as fábricas, tudo vai se deteriorando. E por fim, a quarta e última falha, a politização de tudo. Num sistema de propriedade coletiva, as decisões econômicas não são baseadas em eficiência ou no que o consumidor quer. Elas são baseadas em habilidade política. O sucesso não vem de criar um produto melhor, mas de ter os contatos certos, de convencer o comitê, de fazer lobby. A energia da sociedade, então, muda o foco, sai da criação de valor e vai para a busca de poder. Depois de diagnosticar o que ele considera serem as doenças terminais do socialismo, o texto não para por aí não. Ele propõe uma solução radical, um roteiro bem detalhado para desmontar o sistema inteiro, e ele se baseia em 2 pilares. O plano começa com a restituição. Tudo que foi confiscado pelo Estado deve ser devolvido imediatamente aos donos originais ou seus herdeiros. Simples assim. Para tudo que sobrar, tipo as fábricas e fazendas que o próprio Estado construiu, a proposta é transferir a posse diretamente para quem já está lá trabalhando. O autor chama isso de modelo sindicalista. Ou seja, as fábricas vão para os trabalhadores e as fazendas para os agricultores. Mas, atenção, aqui tem um detalhe que, para o autor, faz toda a diferença. Não adianta só distribuir a propriedade. É absolutamente essencial que essas novas ações de propriedade possam ser compradas e vendidas livremente. Por quê? Para criar um mercado de capitais. É isso que vai permitir que os recursos, como a terra e as máquinas, fluam naturalmente para as mãos de quem é mais competente para usá-los. Um agricultor que não é muito bom poderia vender a terra dele para outro que consegue produzir mais, e isso beneficiaria todo mundo.
Claro, um plano tão drástico assim não seria nada simples. O próprio autor reconhece as complicações. Então, agora a gente vai ver como ele propõe resolver os quebra-cabeças que apareceriam no meio do caminho. E aí surgem duas perguntas gigantes. A primeira é um problema bem prático. E se o Estado construir uma fábrica em cima de um terreno que agora vai ser devolvido para o dono original? De quem é o quê? A segunda é uma questão mais ética. Esse plano não vai criar uma desigualdade de riqueza absurda logo de cara? As respostas do autor são bem diretas e seguem a lógica dele à risca. Pro conflito do terreno com a fábrica, a solução é uma só: negociação. Um precisa do outro, então eles vão ter que chegar a um acordo. Já sobre a desigualdade, o argumento é mais filosófico. Para o autor, essa desigualdade inicial não é injusta. É como na apropriação original. Uma pessoa pode achar uma terra mais fértil que a outra. É uma consequência das circunstâncias, um fato da vida, e não uma injustiça que precise ser corrigida pelo Estado. O autor então defende o plano dele contra a alternativa mais comum, que seria dar uma parte igual de tudo para todo mundo. Ele diz que o modelo sindicalista dele é muito melhor porque é mais rápido e eficiente. Em vez de criar uma burocracia gigante para listar todos os bens do país e distribuir, o plano dele coloca a propriedade direto nas mãos de quem já conhece e trabalha com aqueles bens. Isso permitiria uma transição muito mais suave para uma economia de mercado. E isso nos leva, finalmente, ao objetivo de todo esse plano. Como seria essa sociedade depois que a poeira da privatização baixasse? O texto descreve uma ordem social radicalmente simples, baseada em pouquíssimos princípios. A constituição dessa nova sociedade seria, minúscula e imutável. Basicamente, se resume a isso: cada um é dono de si mesmo e das suas coisas. Você pode fazer o que quiser com o que é seu, desde que não agrida fisicamente outra pessoa ou a propriedade dela. Todos os acordos têm que ser voluntários. Fim. A ideia é criar um sistema legal onde a liberdade individual é total, dentro desses limites da propriedade dos outros. E aí vem o grande finale, o ato que completa a transformação. Com tudo privatizado e a nova Constituição em vigor, o governo se olha no espelho e percebe um problema. Ele não pode se financiar com impostos, porque isso viola a regra de trocas voluntárias. Então, no seu último ato, o governo declararia a própria existência inconstitucional e se dissolveria, deixando para trás uma sociedade puramente privada. E qual seria o resultado dessa mudança tão drástica? Segundo o autor, um boom econômico sem precedentes. Com imposto zero e regulamentação mínima, ele prevê que capital e talentos do mundo todo correriam para esse país, atraídos por essa liberdade econômica total. Isso levaria a um crescimento explosivo de investimentos, um aumento rápido dos salários e uma onda gigantesca de empreendedorismo, revertendo de vez aquele empobrecimento que ele atribui ao socialismo. E assim a gente chega ao fim dessa análise do roteiro do autor. Essa jornada nos levou dos princípios mais básicos da economia até uma visão de mundo completamente transformada. E tudo isso culmina numa única questão que resume a proposta inteira. No fim das contas, o autor nos deixa com essa pergunta fundamental. Será que uma sociedade conseguiria não só funcionar, mas de fato prosperar, tendo como base uma única lei, a lei da propriedade privada? É uma ideia que desafia tudo que a gente costuma pensar sobre o papel do Estado e a natureza da sociedade. Uma reflexão que, sem dúvida, resume a essência radical dessa proposta.